Você conhece um cara chamado Dave Ramsey? E aí galera, beleza? Meu nome é Flávio Camilo e eu falo sobre finanças pessoais aqui no canal Sem Dívidas. Eu quero falar hoje sobre um cara sensacional chamado Dave Ramsey, um americano que já ajudou milhões de pessoas a saírem das dívidas. Literalmente milhões de pessoas a saírem das dívidas. Bom, eu quero contar a história dele rapidamente para você que não conhece. Como eu já disse, ele é um americano, ele mora em Tennessee, nos Estados Unidos. Nos anos 80, ele ficou milionário como corretor. Então ele vendia mansões e outras coisas assim e ficou milionário. Só que em 87, 88 ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo mesmo, ficou pobre de novo. Aí então ele resolveu pesquisar sobre finanças pessoais. Ele é cristão, né? Então as finanças dele estão muito atreladas à Bíblia. Mas não tenha preconceito, porque esse cara criou um método fantástico, tanto é que ele ficou multimilionário falando sobre isso e vendendo livros e programas. Esse cara realmente é sensacional. Bom, então ele criou o Financial Peace University, que é basicamente um programa para você sair das dívidas, né? Uma espécie de curso que tem 5 ou 6 vídeos para você sair das dívidas. Não é grátis, você não vai encontrar grátis por aí, mas ele criou um livro. Quer dizer, ele escreveu um livro que é best-seller chamado Total Money Makeover, que tem 7 passos que, segundo ele, qualquer pessoa pode usar e se livrar das dívidas para sempre. Não só se livrar das dívidas, mas com a possibilidade de se aposentar milionário. Então vamos falar sobre os 7 passos de Dave Ramsey para se livrar das dívidas. O primeiro passo, então, pessoal, é guardar $1.000. Então, aí a gente esbarra num problema que é a realidade americana e a nossa realidade brasileira. Então, transformando isso aí para reais, daria R$3.350, coisa assim. Mas não é bem assim, a conta não é tão simples assim. Então, eu diria que a gente poderia guardar um pouco menos aqui no Brasil, ou um pouco mais, dependendo da sua situação. Mas eu diria que R$2.000 dá para começar. Para que serve esses R$1.000 iniciais, então? É basicamente um fundo de emergência. É um dinheiro que você vai guardar para os imprevistos que vão acontecer na sua vida. Não é se vai, vão acontecer. Sempre aparece uma dívida que você esqueceu, principalmente se você não tem educação financeira, ou algum problema com seu filho, esposa, marido, pai, mãe, avó, enfim. Então o primeiro passo é guardar esse dinheiro, porque ele vai servir de proteção, vai servir de barreira para que você continue o seu plano para sair das dívidas, né? O plano de Dave Ramsey. O segundo, então, é pagar todas as suas dívidas. Mas não é simplesmente pagar as dívidas. Caramba, que cachorrinho chato, meu. Parou. O segundo passo, então, é pagar todas as dívidas. Mas não é simplesmente pagar as dívidas. Você tem que ter uma estratégia aqui, e ele criou essa estratégia para você, que é a estratégia Snowball, ou bola de neve. Você vai listar todas as suas dívidas e vai pagar da menor para a maior. Então você vai pegar a dívida pequenininha que você tem, uma dívida, por exemplo, se você deve R$30 ou R$45, enfim, pagar a dívida mais barata. Depois você vai para a segunda mais barata, que é uma dívida de 90, 100, 4.000, 5.000. Então você basicamente vai pegar todo o dinheiro extra e pagar as dívidas. Ele descreve no livro ainda que você tem que mudar a sua vida, você tem que deixar de fazer tudo aquilo que você não tem a necessidade de fazer, abandonar tudo que você tem que fazer, saídas no final de semana, restaurante, bobagens da sua vida e jogar tudo nas dívidas, tá? Jogar todo o dinheiro possível nas suas dívidas. E isso realmente funciona para qualquer lugar do mundo. Se você fizer isso, você vai ter uma surpresa muito grande, porque você vai pagar as suas dívidas muito antes do que você imagina. Acredite, se você fizer isso, abandonar todo o supérfluo da sua vida, se sacrificar mesmo, sem chororô, sem nenhuma desculpinha para sair ou comprar bobagens, você se livra das dívidas muito antes do que você imagina. Então, o segundo passo é pagar todas as dívidas usando o método Snowball, do pequeno para o maior. Só que lembrando nesse passo que ele destaca que é todas as dívidas menos a casa,
Porque assim como no Brasil, os Estados Unidos também, os casais sempre fazem financiamentos habitacionais. É muito comum lá, tão comum quanto no Brasil. Então, todas as dívidas menos a casa. O terceiro passo, então, é guardar de 3 a 6 meses de um fundo de emergência. Então, aqui no Brasil, a gente pode colocar como exemplo guardar de 3 a 6 salários mínimos. Né? Isso aí a gente já pode fazer essa comparação direta. Porque tendo 3 a 6 salários mínimos, você tem uma garantia maior até para desemprego. Né? Se você tiver 6 meses de salário guardado, você pode se proteger mais até contra o desemprego e assim você vai garantir que a sua vida esteja paga, esteja mantendo as coisas importantes, mesmo que você fique desempregado. Mas logicamente isso vai durar 6 meses, mas claro que em 6 meses você provavelmente vai recuperar seu emprego. O quarto passo então é investir 15% de tudo aquilo que você ganha na sua aposentadoria. Então todo o dinheiro que você ganha, que a sua mulher ganha, o dinheiro que entra na sua casa, com todos os membros lá, você vai pegar 15% e investir na sua aposentadoria. Isso é um exercício muito, muito grande de paciência e de controle, porque esse dinheiro você não vai mexer tão cedo, principalmente se você tem menos de 30 anos ou tem 20 e poucos anos. Você só vai mexer nesse dinheiro literalmente daqui 30, 40 anos. Se você não se preocupa com isso, gente, faça uma pesquisa no Google sobre a aposentadoria no Brasil. Como é triste, os velhinhos gastam basicamente 80% do salário só com medicação, com médicos e tudo mais. É uma idade que nós vamos precisar de mais conforto, provavelmente precisaremos de algum remédio, algum tratamento médico e vamos ter menos dinheiro. Tá? As pessoas não param para pensar nisso. Então eu já recomendo para você aqui um livro excelente chamado Adeus Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi. Esse livro ele preveu que a Previdência iria mudar no Brasil. Pode ler lá, no começo do livro ele fala que um dia ela ia cair, que ela não ia ser sustentável mais. Passo 5 então é sobre escola. Ele fala então para você guardar dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. Então aqui é um passo que se aplica a algumas pessoas e não se aplicam a outras. Eu, por exemplo, não tenho filho, então eu não preciso fazer isso. Então, nesse caso, a gente pode já se preocupar com o sexto passo, que é o mais difícil. Claro, se você tem filho, então, desculpa, se você tem filho, você vai guardar cerca de R$200 ou R$100. Se você tem filho, então, você vai guardar de R$100 a R$200 por mês até o seu filho completar 18 ou 20 anos para a faculdade. Talvez você não vá ter todo o dinheiro para a faculdade dele. Mas o legal é que você vai conseguir, por exemplo, pagar 1 ano, 2 ou até 3 anos da faculdade dele. E durante esses 3 anos do dinheiro que você já guardou da faculdade dele, você vai poder juntar dinheiro de novo e pagar o resto, que logicamente vai ficar sobrando. Então, olha só, um planejamento muito, muito legal. E você, então, vai conseguir dar esse presente para o seu filho, né? esse futuro para ele, sem se preocupar muito com o bolso. E o passo 6 é o mais difícil de todos. Ele fala então que você deve pagar a sua casa antes. Então, se você tem aí mais 15 anos para pagar, ele te aconselha a pagar antes. Ou seja, pagar 2 prestações, 3 prestações, 4 prestações. E isso é a coisa mais difícil do planejamento. Principalmente para nós brasileiros, sempre que você conversa com alguém, com algum gerente de banco, né, que não é o cara mais indicado para conversar sobre isso, ou alguém que fala sobre finanças, ele fala, olha, não compensa fazer isso, não pague, continue pagando só isso aí mesmo. Se você não tivesse uma habitação, você estaria pagando aluguel. Mas o Dave Ramsey, ele acredita que isso seja errado. Ele fala então que você tem que ficar a maior parte da sua vida sem pagar nada, ou seja, você vai pagar a sua casa, você vai pagar a sua casa, o seu financiamento mais cedo. Então, se tinha 15 anos para pagar, você pode pagar, por exemplo, em 7 anos ou 8 anos. Você vai se sacrificar por todo esse período, mas você vai ter 8 anos de folga sem pagar absolutamente nada. E quando você não tiver nada para pagar, você vai colocar mais dinheiro na sua aposentadoria. Parece que com o planejamento dele a gente está sempre postergando as coisas, né? Eu vou guardar para sempre no futuro, eu nunca aproveito nada. Mas não é assim, gente. Se você ler o livro, né, o Total Money Makeover, você vai ver a diferença da vida que você vai ter para as outras pessoas.
Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem financiamento estudantil e de carro. Muito comum. O livro mesmo fala que a cada 10 americanos, 7 devem o carro, 7 também estão devendo a casa ou têm financiamento estudantil. Então é muito comum eles terem o study loan, que é o financiamento estudantil. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, ele tem muita razão no que ele fala. Realmente, se você passar mais tempo sem pagar a sua casa ou financiamento, você vai ter um tempão com mais dinheiro para colocar na sua aposentadoria. E um exercício que eu recomendo a vocês prestarem atenção na aposentadoria, seja da sua mãe, da sua avó, ou pessoas que estão próximas a vocês, ou no trabalho, sei lá. Você vai ver o quanto é difícil chegar à aposentadoria sem nenhum dinheiro a mais. Dependendo do governo, dependendo de um salário, você não consegue fazer nada com salário, principalmente no Brasil. Então pense nisso, porque agora você pode construir uma aposentadoria totalmente confortável e ir além do conforto, que é realmente fazer coisas a mais que a maioria das pessoas não conseguem, como viajar ou simplesmente comprar aquela casa que você quer, no lugar que você quer, num local que você possa descansar de verdade, pagar um plano de saúde, ter uma vida digna na velhice. Então isso tem que ser construído antes. O planejamento dele é perfeito, ele foi aperfeiçoado durante 15, 20 anos já. Então são passos que pensaram em tudo na vida financeira de uma pessoa. E não pense que você vai ter uma vida medíocre só guardando dinheiro para frente. Não. Aqui você vai ter controle da sua vida financeira. Você pode continuar fazendo praticamente tudo que você fazia, mas tudo à vista, de uma maneira planejada, e você não vai ter realmente todo o dinheiro que você tinha antes para gastar, porque você simplesmente está planejando o seu futuro. E com certeza, se você fizer isso, você vai ter uma velhice muito, muito melhor que a maioria das pessoas. Tanto é que o 7º passo do planejamento dele é doar. Isso mesmo. Ele tem tanta certeza que você vai conseguir ter uma vida muito boa, que o 7º passo é dar dinheiro. Simplesmente doar seu dinheiro para as pessoas. Ajudar projetos que você acredita, ajudar parentes mais próximos, ajudar seus pais que de repente não tiveram acesso a essa informação, né, que com certeza não tiveram acesso a essa informação, ou simplesmente ajudando outras pessoas a conhecerem esse tipo de coisa, conhecer esse tipo de assunto, que é educação financeira e tal. Então é isso, gente. O vídeo já ficou bem longo, mas merecia alguém fazer um vídeo em português falando das técnicas do Dave Ramsey, que são sensacionais. Esse cara ajudou literalmente milhões de pessoas a saírem das dívidas. Ele tem um programa diário aí no YouTube, que é o The Dave Ramsey Show. Ele já apresenta um programa de rádio há mais de 20 anos e ele tira dúvida das pessoas. Infelizmente está em inglês, tem que saber inglês para entender o que ele está falando ali. Não tem legenda, não tem nada. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. E se ficou uma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder. Tchau, até mais!